E, minha gente, vamos falar de saúde? Hoje no Brasil, há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que representa 6,9% da população. E esse número está crescendo, preocupante. Em alguns casos, o diagnóstico demora, o que favorece o aparecimento de complicações. Pode ser que você ou alguém próximo tenha diabetes. E é sobre essa doença cruel que a gente vai falar agora no quadro Vida Saudável. E a doutora Beatriz já está aqui comigo para o nosso último programa do ano, né, doutora? Não, temos mais um. Semana que vem? É. Ah, é? Olha Sim. que notícia boa. Então já vamos falar de uma, semana que ótimo. vem tem mais. Sim. Melhor assim, então, que a gente fica com menos saudade, então, né? Exatamente. Doutora, diabetes, uma doença que às vezes quem não conhece acha que não é tão grave assim, mas quem tem sabe que é perigosa. Sim, é muito perigosa pelas complicações que ela tem. Ela faz, a longo prazo, uma alteração na microcirculação, alterando a circulação sanguínea como tal, e isso tem repercussões muito graves no rim, nos membros inferiores, na retina, e muitas vezes essas pessoas acabam com cegueira, com amputações cada vez mais altas da perna e também com insuficiência renal. É um problema. Muito problemático. Como é que se começa o diabetes? É algo que é hereditário? É algo que a pessoa já nasce com essa tendência? Ou, de repente, os hábitos que ela tem durante a vida podem acabar impactando nisso? Você falou de todas as Tudo causas. Que pode ser. Então vamos falar de cada uma delas. Vamos falar de cada uma das causas. Na verdade, assim, você divide o diabetes em aquele que é hereditário, que é tipo 1, que a pessoa já nasce com essa possibilidade de desenvolver o diabetes e ela vai como é já alguma coisa que é um erro que a pessoa tem no código genético, isso vai se manifestar muito mais cedo. Então, são aqueles adolescentes ou mesmo crianças que começam a ter sintomas de diabetes. E nesse tipo de doença, os mais frequentes são emagrecimento, apesar de você ter muita fome e comer muito, você emagrece, toma muita água, vai muito ao banheiro, e começa a ter outras complicações, como, por exemplo, as infecções que são repetitivas, as úlceras ou as feridas que não saram facilmente. Agora, a preocupação maior que nós temos com relação ao diagnóstico é o tipo 2. Porque o tipo 2, ele pode ficar muito tempo sem nenhum sintoma, né? E ele vai se manifestar mais frequentemente pelas infecções. Então, infecção de repetição, principalmente da bexiga, do rim, da pele. Então, essas são as principais. Ou essas feridas que não curam, demoram para se curar, porque elas, como tem um defeito da defesa é bom, né? Mas já que existe um erro, existe uma alteração na defesa do organismo, as bactérias proliferam mais facilmente e não deixam sarar qualquer feridinha, por menor que ela seja. Tende a formar uma ferida cada vez maior. Esses são, então, alguns sintomas que quem tiver essas infecções de repetição tem que ficar mais alerta ainda. Isso. Como é que se faz o diagnóstico dessa doença? Principalmente ficar alerta as pessoas que têm sobrepeso ou obesidade. Porque essa é uma doença, como você falou, dos hábitos de vida, né? Esse diabetes tipo 2, geralmente são pessoas de sobrepeso, que fumam, que bebem álcool, né? Às vezes em demasia, e vão acabando com o pâncreas, ou então não tem receptores para insulina agir. E assim, o diagnóstico ele vai ser, às vezes é um diagnóstico vamos dizer assim, do pré-diabetes que as pessoas chamam, mais fácil do que fazer o diagnóstico de diabetes, que é chamado, desse tipo de diabetes, que é chamado do tipo 2. Então, o que é pré-diabetes? Também é como se fosse o comecinho do diabetes.
as pessoas têm intolerância à glicose. Isso quer dizer, qualquer carboidrato que você coma, principalmente os açúcares refinados, vão fazer com que as pessoas tenham uma tontura. Então são pessoas que acabam de comer e têm tontura, porque faz uma elevação muito grande da insulina no sangue e daí consome tudo que tem de glicemia. E isso faz o quê? Faz uma hipoglicemia, né? E a pessoa vai ficar tonta como se não tivesse comido nada, porque na verdade ela está em hipoglicemia. Perigoso. Isso é o que se chama pré-diabetes, né? Tem um índice? Qual que é o índice tolerado e que é o pré-diabético, já o diabético? Não, o pré-diabetes, ele é feito por uma curva glicêmica, né? É dosada a insulina e é dosada a glicemia durante a ingestão de 200 ml de uma bebida bem doce. Eu já fiz, não é muito agradável a bebida. Então você espera 2 horas para ver como essa glicose está sendo absorvida e no final dessas 2 horas o máximo que você pode ter é 140 de glicemia, né? Se começar já 200 ou ficar ali no intervalo entre 140 até 200 já é suspeito, e a mais de 200 você tem que colocar mais um exame, como por exemplo, repetir essa curva glicêmica ou fazer uma glicemia de jejum ou então fazer aquela tal de hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é uma praga para quem é diabético e tem que fazer controle, porque não pode enganar o médico, porque muitos vão e fazem uma dieta maravilhosa antes de fazer a tal da glicemia de jejum e enganam, porque você vai fazer, não importa o que você comeu antes, importa o que você comeu naquele dia e é algum tempo. Agora a hemoglobina glicada não, ela vai absorvendo, cada vez que tem pico de glicemia no sangue, a hemoglobina acaba absorvendo a glicose. Então ela vai te dar uma média de glicemia que tinha naquele período, né? E a hemoglobina glicada acima de 6,5 é que é suspeita para ter o diagnóstico de diabetes. E doutora, você começou falando justamente a parte mais assustadora que eu acho do diabetes, é que quem não controla pode ter problemas nos rins, amputação de membros, enfim, né? Como que a pessoa chega a esse ponto? Porque o diabetes, na verdade, é uma doença crônica cuja base é uma alteração do metabolismo dos carboidratos, né? Mas isso faz uma bagunça geral no organismo, né? E essa bagunça geral faz assim, ó, a célula adiposa, ela recebe ela armazena como lipídio a energia que não foi utilizada, né, por um aumento da ingestão, por exemplo. E daí o que acontece? Por exemplo, todas as células no organismo, na verdade, elas respondem aos níveis de glicemia. O adipócito, cuja função é largar no sangue lipídios quando ele acha que a glicemia está baixa. Ou melhor, quando a glicemia quando a glicemia está baixa. Então, desculpe, peraí. A glicemia está alta, ele vai achar que não precisa de gordura, né? Então, ele vai ficar com aquela gordura retida, né? Quando ele acha que não precisa de gordura, quando precisa de gordura, ele solta gordura no sangue e vai precisar e vai piorar ou iniciar uma hiperlipemia ou a hipercolesterolemia, né? Da mesma forma, os músculos também, quando eles acham que não tem açúcar suficiente para eles trabalharem, ele vai também pedir que o fígado ou então
o adipócito, que é a célula que armazena o lipídio, ela solte mais colesterol na corrente sanguínea. E para a gente encerrar, uma dica rápida, doutora, para quem tem diabetes e que precisa conviver com ela, mas precisa viver bem, para ter qualidade de vida. Tem que fazer tudo que o médico mandou, tomar os remédios regularmente, fazer aquela dieta, porque a dieta ela é feita, ela é montada em cima da quantidade, ou melhor, o hipoglicemiante, que é o nome do remédio para diminuir a glicemia, entre os quais a insulina também, ele é calculado para uma determinada quantidade de carboidrato. Então tem que ficar tendo assim aquela dieta. Tem que ser rígida e tem que cuidar, rígida, né? E pior, tem que fazer, pior não, tem que fazer exercício físico, não pode fumar nem beber. Olha. Então a gente sempre cai naquela mesma coisa, né? Que é o nosso carro-chefe, alimentação saudável e exercício regular. Exatamente, hábitos saudáveis, uma vida saudável. Isso mesmo. Maravilha. Doutora Beatriz, muito obrigada pelas dicas, então, e semana que vem, então, a gente se vê. Semana que vem nós vemos também. Valeu.